Imagine acordar um dia, olhar para o céu e descobrir que o Sol, que sempre pareceu eterno, já está com a morte marcada. Não é uma profecia, não é teoria da conspiração. É a própria astronomia dizendo, com frieza, que a nossa estrela já começou a morrer. Isso significa que um dia os oceanos vão sumir, a atmosfera vai se desfazer e a Terra vai se transformar em um mundo queimado, sob um sol gigantesco e vermelho. O fim não vem em explosão de filme, vem em silêncio, com um brilho aumentando até tornar o planeta inabitável. Talvez você nunca tenha parado para pensar que cada pôr do sol é, na verdade, mais um passo nesse caminho. A estrela que aquece a nossa pele está, aos poucos, preparando o cenário para destruir o nosso lar. E a pergunta que assusta não é se isso vai acontecer, e sim como exatamente tudo termina. A resposta simples é direta. O Sol vai matar a Terra. Não hoje, não amanhã, mas com certeza ele vai inchar como uma gigante vermelha, cozinhar o planeta e terminar como um cadáver estelar cercado por restos de mundos destruídos. E é isso que você vai ver, passo a passo, neste vídeo. Quando você olha para o céu e sente o calor do sol na pele, está sentindo a presença de uma estrela real, enorme, violenta e ao mesmo tempo delicada. Essa estrela é o coração do nosso sistema solar, o motor silencioso de tudo, o que chamamos de vida. Durante bilhões de anos, o Sol vem queimando combustível nuclear no seu interior, alimentando a Terra com luz e energia. Sem ele, o planeta seria apenas uma esfera gelada, perdida no espaço sideral escuro. Nada de oceanos líquidos, atmosfera respirável ou noites estreladas. O Sol é classificado como uma estrela anã amarela, algo que pode soar modesto, mas que esconde um poder gigantesco. Aproximadamente 99,8% de toda a massa do sistema solar está concentrada nessa esfera incandescente. Todo o resto, incluindo a Terra, é quase poeira cósmica. Imagine o Sol como um coração cósmico que pulsa sem parar, batendo em silêncio absoluto no vácuo do espaço. Cada batida corresponde a trilhões de reações de fusão nuclear, que transformam matéria em energia pura em forma de luz e calor. Esse coração, porém, já nasceu condenado a um fim, desde que surgiu há cerca de 4,6 bilhões de anos. O Sol está na fase mais estável da vida de uma estrela. A fase adulta cósmica está longe tanto do nascimento turbulento quanto da velhice instável que ainda virá, mas isso não significa que ele esteja parado no tempo. Mesmo nessa aparente calma, existe um lembrete constante de que nada é eterno. A cada segundo, o Sol converte milhões de toneladas de hidrogênio em hélio, queimando lentamente o próprio corpo. É esse processo que garante a nossa sobrevivência e, ao mesmo tempo, assina a sentença da estrela. Se você pudesse ver o Sol com olhos sensíveis à física, perceberia que ele é menos um símbolo de paz e mais um reator nuclear colossal. A superfície fervilha em tempestades magnéticas, explosões de plasma e manchas escuras que revelam regiões de intensa atividade. O Sol é belo, mas também perigoso. Quando falamos de morte estelar, fim do mundo e futuro da humanidade, é fácil imaginar algo distante demais. Só que toda essa história começa exatamente aqui, nesse astro que parece tão familiar. Conhecer o Sol como personagem é o primeiro passo para entender como ele vai nos destruir. E o mais inquietante é que por trás dessa aparência estável, a trajetória do Sol já está escrita em detalhes pela astronomia moderna. Observando outras estrelas parecidas, os cientistas conseguem enxergar o passado, o presente e o futuro do nosso astro, como se fossem capítulos de um mesmo livro. À medida que avançarmos, você vai perceber que o Sol, esse velho conhecido do céu, esconde um lado obscuro que raramente pensamos. A mesma estrela que permitiu a nossa existência também prepara, lentamente, o cenário para o fim da Terra. E essa história já começou, sem que a maioria perceba. Quando falamos que o Sol é um reator nuclear natural, isso pode soar distante, quase abstrato, mas na prática significa que no núcleo dessa estrela, átomos de hidrogênio se chocam, se unem e formam hélio, liberando uma quantidade absurda de energia em forma de luz e calor. Esse processo é chamado de fusão nuclear. Diferente do mecanismo usado em usinas aqui na Terra, onde se quebra átomos pesados.
No Sol, pequenas partículas se juntam para formar algo maior. É como se a estrela comprimisse matéria até o limite, arrancando dela toda a energia possível. A temperatura no núcleo do Sol chega a milhões de graus. Sob essa pressão colossal, o hidrogênio se comporta de um jeito que não vemos em nenhum laboratório comum. É nesse ambiente extremo que nascem os fótons, as pequenas partículas de luz que viajam pelo interior da estrela. Mas essa luz não sai do núcleo de forma direta. Ela leva centenas de milhares de anos para atravessar as camadas internas do Sol, esbarrando em partículas, sendo absorvida e reemitida inúmeras vezes. Quando finalmente alcança a superfície, sai em linha quase reta rumo ao espaço sideral. Da superfície até a Terra, a viagem é bem mais rápida. A luz solar leva cerca de 8 minutos para atravessar a distância enorme que nos separa da estrela. Isso significa que quando você olha um nascer do Sol, está vendo um retrato de 8 minutos no passado, não o presente exato. Além da luz visível, o Sol emite radiação ultravioleta, infravermelha e partículas carregadas que formam o vento solar. Esse vento interage com o campo magnético da Terra, gerando fenômenos como as auroras polares, aquelas cortinas coloridas de luz que dançam nos céus próximos aos polos. Ao mesmo tempo, as tempestades solares podem ser perigosas. Grandes explosões de plasma e campos magnéticos podem afetar satélites, redes de energia e comunicações. O Sol parece calmo a olho nu, mas é um ambiente em constante turbulência, em equilíbrio delicado entre força e caos. Esse equilíbrio existe porque a gravidade puxa tudo para dentro, tentando esmagar a estrela, enquanto a pressão da fusão empurra tudo para fora. Quando essas duas forças se compensam, o Sol permanece estável. O problema é que esse equilíbrio depende do combustível, e o combustível está sendo gasto. Com o passar do tempo, a quantidade de hélio no núcleo aumenta, mudando levemente a forma como o Sol brilha. Aos poucos, ele se torna mais luminoso, enviando mais energia para a Terra do que enviava no passado distante. É um ajuste lento, porém implacável, que já começou. Entender esse funcionamento é como ver os bastidores de um espetáculo. Na superfície, tudo parece igual, dia após dia. Mas por trás das cortinas, o Sol está se modificando, preparando as próximas fases da sua vida. E é justamente essa transformação que vai definir o futuro da Terra. Quando falamos do fim do Sol, é fácil pensar em algo repentino, como uma explosão em um filme de ficção científica. Na realidade, o fim dessa estrela é uma história lenta, contada ao longo de bilhões de anos, em atos bem definidos, quase como um grande filme cósmico. Para simplificar, imagine que a vida do Sol inteira dura 2 horas de filme. Nesse relógio imaginário, agora estaríamos por volta de 1 hora de exibição. Já passamos da metade, mas ainda falta todo o terceiro ato, justamente o mais dramático, em que tudo muda de vez. Os astrônomos estimam que o Sol tenha algo em torno de 5 bilhões de anos restantes antes de deixar de ser a estrela estável que conhecemos. Isso não significa que nada aconteça até lá. Pelo contrário, o brilho do Sol vai continuar aumentando e a Terra vai sentir isso bem antes do final, em cerca de 1 bilhão de anos. Esse aumento de luminosidade já será suficiente para começar a desestabilizar o clima da Terra. Os mares elas vão evaporar mais rápido do que a água consegue retornar em forma de chuva, e o planeta vai dar os primeiros passos em direção a um estado quase infernal. Alguns bilhões de anos depois, o Sol entra na fase de gigante vermelha, inflando de forma colossal e mudando completamente o rosto do sistema solar. É nesse período que o destino de planetas como Mercúrio, Vênus e a própria Terra será decidido, entre evaporação e destruição total. Depois da fase de gigante vermelha, o Sol não explode como uma supernova. Em vez disso, ele começa a expulsar suas camadas externas em pulsos, deixando escapar enormes nuvens de gás quente que formam a chamada nebulosa planetária, uma espécie de aura brilhante ao redor da estrela moribunda. O núcleo que sobrar depois desse processo vai encolher até se tornar uma anã branca, densa, pequena e extremamente quente. Essa estrela morta continuará emitindo luz por muito tempo, resfriando e escurecendo devagar, até se transformar em um objeto ainda mais frio e escuro, uma anã negra. Nesse ponto, toda a cronologia da vida do Sol
terá sido cumprida, do nascimento em uma nuvem de gás ao brilho estável que conhecemos, passando pelo colapso final em uma esfera densa. Mas o detalhe que assusta é que a história da Terra termina muito antes dessa última página. Pensar na linha do tempo do Sol é como olhar um calendário em que a nossa civilização ocupa apenas um risquinho, quase invisível. Ainda assim, cada mudança na estrela, por menor que pareça em escala cósmica, tem consequências profundas para o nosso planeta. E o primeiro sinal disso já está em andamento. O começo do fim não chega com explosões, e sim com algo aparentemente inofensivo: o Sol ficando um pouco mais brilhante a cada era. Essa mudança é tão lenta que nenhum ser humano perceberia, mas em escala de bilhões de anos, ela é devastadora para a Terra. Dentro do Sol, o hidrogênio vai sendo consumido e transformado em hélio. Esse hélio mais pesado se acumula no núcleo, alterando o equilíbrio da estrela. Para manter a fusão nuclear acesa, o núcleo precisa esquentar mais, o que faz o Sol brilhar com mais intensidade do que antes. Você pode imaginar isso como uma lâmpada que, ao envelhecer, precisa de mais esforço para manter a mesma função. Só que, no caso do Sol, esse esforço extra significa mais energia sendo liberada para o espaço, e uma parte dessa energia extra cai diretamente sobre o nosso planeta. Os estudos indicam que em cerca de 1 bilhão de anos, a luminosidade do Sol terá aumentado o suficiente para provocar um desequilíbrio sério no clima da Terra. Não é um aumento suave de temperatura, como uma estação de verão prolongada, mas uma mudança profunda no funcionamento de todo o sistema climático. Com mais energia chegando, os oceanos começam a evaporar em ritmo mais acelerado. A água que hoje forma mares e nuvens se transforma em vapor preso na atmosfera, intensificando o efeito estufa natural. O planeta, aos poucos, passa a reter calor demais, como uma estufa cósmica sem escape. Esse cenário lembra, em parte, o que sentimos em histórias que mostram mundos sufocados pelo próprio ambiente. A diferença é que, aqui, o vilão não é poeira ou poluição, e sim o excesso de luz e calor vindos de uma estrela que está envelhecendo. O Sol se torna um forno lento e impiedoso. O resultado final tende a ser um planeta cada vez mais seco na superfície, com mares recuando, lagos desaparecendo e ciclos de chuva se tornando caóticos. Em certo ponto, o oceano global entra em colapso e a Terra começa a caminhar em direção a algo parecido com uma versão mais suave de Vênus. O mais inquietante é que não existe um dia exato em que alguém possa anunciar oficialmente que o fim começou. As mudanças são graduais, se acumulando em escalas de tempo muito maiores do que a vida de qualquer espécie conhecida. Quando o impacto se torna óbvio, o processo já está fora de controle. Tudo isso acontece enquanto o Sol ainda parece, a olho nu, a mesma estrela de sempre. O céu continua azul, o disco continua brilhante, mas em termos físicos, a estrela já está caminhando firme para um ponto sem retorno. E essa é apenas a fase inicial da transformação que ainda virá. Em algum ponto desse futuro distante, o aumento de brilho do Sol cruza uma linha invisível. A partir daí, os oceanos deixam de ser apenas mares aquecidos e começam um processo de fervura lenta, quase silenciosa, que transforma a Terra em algo irreconhecível. Com mais energia chegando do espaço, a superfície da água evapora mais rápido do que consegue voltar em forma de chuva. A atmosfera fica carregada de vapor, como se o planeta estivesse coberto por uma tampa invisível que prende o calor. A Terra passa a cozinhar devagar. Esse excesso de vapor de água intensifica o efeito estufa, que é o processo natural em que a atmosfera retém parte do calor recebido. Em condições normais, esse efeito mantém o planeta habitável. Nesse cenário extremo, ele se torna uma armadilha térmica, empurrando a temperatura para cima. Em estágios avançados, os mares se tornam rasos, recuam das costas e liberam imensas áreas de solo rachado. Regiões que hoje são cobertas por água se transformam em desertos opressivos. A sensação seria de viver em um mundo constantemente sufocado por um verão sem fim. Se você olhar para Vênus, com sua atmosfera densa e superfície incandescente, a comparação assusta. A Terra não chega exatamente ao mesmo extremo nesse ponto da história, mas caminha em direção a um estado muito mais hostil
difícil até para formas de vida simples sobreviverem na superfície. À medida que a água líquida desaparece, processos essenciais, como o ciclo da chuva, o transporte de nutrientes e até a erosão que molda montanhas e vales, entram em colapso. O planeta deixa de ser um mundo azul e se torna algo mais próximo de uma esfera de rocha ressecada e queimando sob um céu pesado. Em um cenário assim, qualquer civilização que ainda exista precisaria ter dominado tecnologias de clima artificial, habitats fechados ou migração para outros mundos. A superfície aberta se tornaria inóspita, como se a própria Terra tivesse se convertido em uma versão natural de um deserto cósmico. O mais estranho é imaginar que tudo isso acontece sem que o Sol tenha mudado muito de aparência para um observador comum. Não há explosões dramáticas no céu, apenas um calor crescente, insuportável, que torna cada dia um pouco menos habitável que o anterior. Quando os oceanos finalmente deixam de existir como conhecemos, o planeta cruza um ponto sem retorno. A partir daí, a Terra não é mais o mesmo mundo em que a vida floresceu. E ainda assim, o Sol continua sua transformação, preparando um estágio ainda mais brutal, a fase de gigante vermelha. Chega um momento em que o combustível central do Sol, o hidrogênio, finalmente se esgota. Quando isso acontece, o núcleo começa a colapsar sob o próprio peso, esquentando ainda mais, enquanto as camadas externas começam a se expandir de forma dramática. A fusão de hidrogênio não para de uma vez. Ela continua em uma espécie de casca ao redor do núcleo, agora dominado por hélio. Essa estrutura em camadas transforma o Sol em uma estrela muito maior e mais luminosa, iniciando oficialmente a fase de gigante vermelha. Visualmente, isso é assustador. O Sol pode chegar a dezenas ou até centenas de vezes o seu tamanho atual. A superfície se torna mais fria em comparação com o núcleo, o que dá à estrela um tom avermelhado. No entanto, o brilho total aumenta muito, iluminando o sistema solar com intensidade brutal. Se você pudesse olhar para o céu nessa época, veria um disco gigantesco ocupando uma parte enorme da abóbada celeste. O pôr do sol deixaria de ser um momento suave e se tornaria uma visão quase apocalíptica, como um olho vermelho queimando tudo ao redor. É nesse estágio que os planetas mais próximos pagam o preço máximo. Mercúrio, o pequeno mundo queimado, praticamente não tem chance. A expansão solar deve engoli-lo por completo, apagando qualquer traço de sua existência atual. Vênus, que hoje já é um inferno, com atmosfera densa e superfície escaldante, também está em posição crítica. Os modelos apontam que ele deve ser devorado ou destruído pela estrela inflada, dissolvido no plasma da gigante vermelha, como se nunca tivesse sido um planeta distinto. A situação da Terra é mais complexa. Alguns modelos indicam que o nosso planeta pode ser engolido pela borda da gigante vermelha. Outros sugerem que, com a perda de massa do Sol, a órbita da Terra pode se afastar um pouco, escapando por pouco da absorção direta, ficando na borda do abismo. Mas mesmo no cenário em que a Terra não é engolida, isso não significa salvação. A proximidade com essa estrela monstruosa faria a superfície do planeta derreter, transformando continentes em oceanos de rocha líquida. Nada parecido com o que hoje chamamos de ambiente habitável sobreviveria. Essa fase de gigante vermelha não ocorre em minutos, mas ao longo de milhões de anos. O Sol vai inchando, pulsando e alterando a estrutura gravitacional do sistema solar. Órbitas mudam, asteroides são lançados para novas trajetórias e a arquitetura inteira ao redor da estrela se desorganiza. É como se o coração do sistema solar tivesse uma crise violenta de crescimento descontrolado, afetando tudo o que gira ao seu redor. E ainda assim, por mais dramática que seja essa transformação, ela não é o fim da história. O Sol ainda guarda um último espetáculo macabro antes de morrer de vez. Quando o Sol entra na fase de gigante vermelha, os primeiros a sentir a fúria total são os planetas que estiveram mais próximos dele desde o início. Mercúrio, o pequeno mundo queimado, praticamente não tem chance. A expansão solar deve engoli-lo por completo. Vênus, que hoje já é um inferno com atmosfera densa e superfície escaldante, também está em posição crítica. Os modelos apontam que ele deve ser devorado ou destruído pela estrela inflada, deixando de existir como planeta reconhecível,
dissolvido no plasma da gigante vermelha. A dúvida mais inquietante recai sobre a Terra. Com a perda de massa do Sol, a gravidade da estrela enfraquece e as órbitas podem se expandir levemente. Há cenários em que a Terra é puxada para fora o suficiente para escapar da absorção direta, ficando na borda do inferno cósmico. Em outros estudos, a expansão do raio solar é grande, o bastante para alcançar a órbita terrestre, engolindo o planeta inteiro. Em ambos os casos, o resultado é devastador. Se for engolida, a Terra é destruída. Se escapar por pouco, fica tão próxima que sua superfície derrete completamente. Nesse momento, não estamos mais falando de oceanos evaporando ou florestas queimando, e sim de crostas inteiras de rocha se liquefazendo. Montanhas desaparecem, continentes se tornam mares de magma e qualquer traço de atmosfera é arrancado ou queimado pela proximidade extrema com o Sol. Mesmo que algum artefato humano ainda exista, ele não resistiria à radiação e ao calor. Satélites, sondas e estações seriam destruídos bem antes. A Terra deixa de ser um lar e se torna, no máximo, um fragmento de história geológica, talvez irreconhecível para qualquer observador distante. Enquanto isso, Marte pode viver uma espécie de ironia cósmica. Por estar mais longe, ele pode receber calor extra o bastante para se tornar temporariamente mais hospitaleiro, com gelo derretendo e temperaturas menos extremas. Um breve oásis em meio ao colapso do sistema solar interno. Mas esse possível alívio marciano também tem data de validade. Conforme o Sol continua a sua fase de gigante vermelha, até mesmo Marte se torna quente demais. O sistema solar interno inteiro acaba transformado em um cemitério de mundos queimados, orbitando um monstro vermelho instável. Quando olhamos para esse cenário em conjunto, percebemos que o destino dos planetas internos é um lembrete cruel de que nenhuma arquitetura cósmica é eterna. E ainda assim, por mais destruição que essa fase traga, o Sol ainda não terminou de se desfazer. Falta o desfecho mais estranho. Depois de inflar e devastar o sistema solar interno, o Sol entra em uma fase de instabilidade ainda mais estranha. Ele começa a pulsar, como se tivesse espasmos de energia, expulsando partes das suas próprias camadas externas para o espaço profundo. Essas expulsões não são suaves, são ondas de gás e poeira quente sendo lançadas para longe, formando invólucros ao redor da estrela. Com o tempo, essas cascas se afastam e se espalham, criando estruturas que, vistas de longe, lembram anéis, halos ou formas complexas no espaço sideral. Quando o núcleo remanescente do Sol continua muito quente, sua radiação intensa ilumina esse material expulso. O resultado é uma nebulosa planetária, um nome que engana, porque não tem nada a ver com planetas, e sim com a impressão que esses objetos davam nos primeiros telescópios. Se você já viu imagens de nebulosas famosas, está olhando para o destino provável do nosso Sol espelhado em outras estrelas. São estruturas lindas, coloridas, quase etéreas, mas que representam a fase em que uma estrela está literalmente espalhando seus restos pelo espaço. De certa forma, é como assistir à alma luminosa de uma estrela abandonando o corpo. O gás expulso se mistura lentamente ao meio interestelar, enriquecendo a galáxia com elementos químicos que poderão formar novas gerações de estrelas e planetas no futuro distante. Aqui surge uma ironia cósmica poderosa. A mesma estrela que um dia concentrou quase toda a massa do sistema solar passa a se desmontar, devolvendo parte dessa matéria para o vazio. A morte do Sol se torna um material bruto para possíveis novos mundos, talvez até novas formas de vida. Para qualquer civilização distante, observando de fora, a nebulosa planetária do Sol seria um espetáculo impressionante. Um anel de gás colorido marcando o local onde um dia existiu um sistema com planetas, oceanos e talvez seres conscientes tentando entender o próprio fim. Só que, quando esse cenário acontecer, a Terra já terá sido destruída ou tornada irreconhecível há muito tempo. A nebulosa será o epitáfio visual de um sistema solar que chegou ao fim do seu ciclo, e
E no centro desse fantasma luminoso, algo ainda mais estranho vai permanecer brilhando. No centro da nebulosa planetária, depois que o Sol expulsa grande parte de suas camadas externas, sobra apenas o núcleo nu da estrela. Esse núcleo encolhido é o que os astrônomos chamam de anã branca, um dos objetos mais extremos que existem no cosmos. Apesar de ter um tamanho parecido com o da Terra, a anã branca concentra uma fração enorme da massa original do Sol. Isso significa uma densidade tão alta que uma pequena colher de chá desse material pesaria toneladas, algo completamente fora da nossa experiência cotidiana. Essa estrela morta não gera mais energia por fusão nuclear. O brilho que ela emite é o calor residual, lentamente liberado com o passar de bilhões de anos. É como um carvão em brasa que não recebe mais fogo novo, apenas esfria, muito devagar, diante do fundo escuro do espaço sideral. Com o tempo, a anã branca perde sua luminosidade e se aproxima de um estado ainda mais apagado, chamado de anã negra, um objeto tão frio e escuro que praticamente desaparece na escuridão cósmica. Nenhuma anã negra foi observada até hoje, porque o universo ainda não é velho o suficiente para isso. A imagem é inquietante, onde um dia houve uma estrela vibrante, responsável por mares, florestas e cidades, restará apenas um ponto denso e silencioso, girando em meio a órbitas distorcidas e restos de mundos destruídos. O coração do sistema solar se transforma em um cadáver estelar. Ainda assim, esse cadáver guarda uma espécie de memória física. A composição da anã branca, feita de matéria esmagada, é o resultado direto de tudo o que aconteceu desde o nascimento do Sol. É como se a história inteira da estrela estivesse comprimida ali, em forma de física extrema. Para qualquer observador distante, a visão final seria de um ponto de luz fraca, talvez cercado pelos restos cada vez mais dispersos da antiga nebulosa. Sem planetas habitáveis, sem sinais evidentes de vida, apenas o eco mudo de um sistema que já foi vibrante em um passado remoto. E é nesse cenário que surge uma pergunta perturbadora. Quando o Sol estiver reduzido a uma anã branca quase silenciosa, ainda haverá alguma forma de consciência ligada a ele, em outro lugar do cosmos, lembrando que um dia a Terra existiu? Ou a memória do nosso mundo morre junto com a luz? Quando o Sol termina sua transformação em anã branca, o sistema solar não desaparece completamente. O que muda é a forma como tudo ao redor se organiza em torno desse novo núcleo fraco e denso, bem diferente da estrela luminosa que existia antes. Com a perda de massa durante as fases de gigante vermelha e nebulosa planetária, a gravidade do Sol diminui. Isso faz com que as órbitas dos planetas que sobraram se expandam. Mundos como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno passam a girar um pouco mais longe do centro. Asteroides, cometas e detritos soltos podem ter suas órbitas bagunçadas por essas mudanças. Alguns são ejetados para fora do sistema, vagando sozinhos pela galáxia. Outros podem cair em direção à anã branca, em quedas espetaculares, liberando flashes de energia ao se desintegrar. As grandes luas geladas, que hoje abrigam oceanos subterrâneos, podem ter vivido uma fase curiosa durante a gigante vermelha, recebendo calor extra. Depois, com o Sol morto, voltam à escuridão fria, orbitando um ponto que já não é mais uma fonte generosa de luz e calor. O sistema solar se torna um lugar silencioso, composto por esferas congeladas, rochas soltas e, no centro, um núcleo apagado. Sem uma estrela ativa, não há mais zona habitável como entendemos hoje. Qualquer resquício de vida teria de estar em estruturas artificiais muito avançadas. De certa forma, esse cenário lembra um cemitério cósmico. Cada planeta, lua ou asteroide é uma lápide girando ao redor da anã branca. Quem conhecesse a história antiga desse sistema, saberia que ali já existia um mundo azul, cheio de oceanos e seres que olhavam para o céu. Para telescópios distantes, o que um dia foi o lar da humanidade poderia parecer apenas mais um sistema apagado entre bilhões, sem sinais fortes de atividade, sem grandes explosões, apenas o brilho teimoso de um cadáver estelar e suas sombras frias girando ao redor. E ainda assim, esse quadro sombrio não é apenas um fim, ele faz parte de um ciclo maior
da galáxia. O material espalhado pelo Sol e pelos seus restos pode algum dia se juntar a novas nuvens de gás e dar origem a outras estrelas e planetas. Talvez, muito longe daqui, novas histórias comecem. Pode parecer que tudo isso é adivinhação distante, mas não é. A história do futuro do Sol é construída observando outras estrelas da nossa galáxia, que estão em diferentes fases de vida. Elas funcionam como espelhos que mostram passado e futuro ao mesmo tempo. Os astrônomos usam um tipo de mapa chamado diagrama de Hertzsprung-Russell, em que colocam estrelas de acordo com brilho e temperatura. Nesse mapa cósmico, aparecem padrões claros. Estrelas como o Sol seguem caminhos previsíveis, passando por fases que já vemos em outros sistemas. Quando olhamos para aglomerados estelares, grupos de estrelas que nasceram juntas, vemos algumas ainda jovens, outras adultas e outras já na fase de gigante vermelha, ou como anãs brancas. Tudo isso em um mesmo lugar, como se fosse uma foto de família mostrando várias idades de uma vez. Além da observação, existem modelos de evolução estelar, equações que descrevem como a gravidade, a pressão e a fusão nuclear se equilibram dentro de uma estrela. Esses modelos rodam em supercomputadores e são comparados com dados reais, ajustados até baterem com o que se vê no céu. Quando uma previsão de modelo coincide com o brilho, a temperatura e a estrutura de estrelas observadas, os cientistas ganham confiança. Foi assim que se entendeu que estrelas com massa parecida com a do Sol não explodem em supernovas, mas terminam como gigantes vermelhas e depois anãs brancas. Estudos sobre o futuro da Terra combinam a física do Sol com a geologia e o clima do planeta. Pesquisas simulam como o aumento gradual de luminosidade afeta a atmosfera, os oceanos e a superfície, estimando quando a zona habitável vai se mover para longe demais para manter a vida aqui. Nada disso é decidido em uma única pesquisa isolada. São décadas de observações, revisões, erros corrigidos e novas medições com telescópios em solo e no espaço. Cada dado novo aperta ainda mais o foco da previsão, como se o futuro do Sol estivesse sendo lentamente colocado em alta definição. É por isso que, mesmo falando de bilhões de anos à frente, a ciência consegue traçar um roteiro confiável para o destino da nossa estrela. Não temos como mudar essa história, mas podemos entender. Lá, e essa compreensão abre espaço para uma pergunta inevitável: o que acontece com a Terra nesse meio tempo? O cinema adora transformar o Sol em vilão imediato. Em alguns filmes, a estrela parece prestes a apagar ou explodir de uma hora para outra, forçando a humanidade a lançar missões desesperadas, bombas impossíveis e planos megalomaníacos para salvar a civilização. Essas histórias funcionam muito bem como suspense, mas, do ponto de vista científico, o Sol não está perto de apagar. Estudos mostram que ele ainda tem combustível para queimar por bilhões de anos. A ameaça real não é a falta de luz repentina, e sim o excesso de calor gradual. Em tramas onde uma nave se aproxima perigosamente do Sol, é comum ver personagens voando perto demais, protegidos por escudos finos e janelas que encaram uma parede de fogo. Na prática, a radiação e o calor em distâncias tão pequenas seriam fatais para qualquer tecnologia conhecida hoje. Essas cenas, no entanto, podem ser usadas a favor da narrativa. A sensação de vulnerabilidade diante daquela esfera incandescente é real. Basta lembrar que, mesmo a uma distância enorme, a nossa sobrevivência depende de uma faixa muito específica de temperatura e equilíbrio energético. Séries que mostram a Terra sendo engolida por uma estrela gigante chegam mais perto do futuro previsto pela ciência, mas quase sempre aceleram o processo. Na realidade, o caminho até a gigante vermelha envolve bilhões de anos de mudanças lentas, e a humanidade não estará na superfície quando isso acontecer. Já em obras que exploram a fuga da Terra, às vezes movendo o planeta inteiro para longe do Sol, a ficção viaja ainda mais. Não existe hoje nenhuma tecnologia concebida capaz de empurrar um mundo inteiro com segurança por distâncias interestelares. A física torna essas ideias extremamente improváveis. O interessante é usar essas histórias como portas de entrada. Uma cena de nave se aproximando do Sol pode abrir a conversa sobre radiação,
vento solar e limites da nossa engenharia. Uma Terra engolida em um espetáculo dramático pode levar à explicação real sobre a fase de gigante vermelha. Quando o público entende o que é fantasia e o que é possível, o medo muda de forma, sai o terror imediato de uma explosão repentina e entra a inquietação mais profunda de um destino inevitável, escrito na física das estrelas. E é esse destino que pesa diretamente sobre a história da Terra. Quando falamos em fim da Terra, muita gente imagina explosões ou impactos repentinos. A verdade é mais perturbadora. O fim da habitabilidade começa muito antes da fase de gigante vermelha, quando o aumento de brilho do Sol empurra nosso planeta para fora da zona confortável de vida. A zona habitável é a região ao redor de uma estrela onde a água pode permanecer líquida na superfície de um planeta. À medida que o Sol se torna mais luminoso, essa faixa se desloca para mais longe. A Terra, que hoje está em uma posição privilegiada, passa a receber calor demais. Em algumas centenas de milhões de anos, essa mudança já começa a apertar. O clima se torna cada vez mais instável, com ondas de calor prolongadas e ciclos naturais alterados. Em cerca de 1 bilhão de anos, a superfície terrestre provavelmente estará quente demais para manter oceanos estáveis. Sem oceanos líquidos, a vida complexa como conhecemos entra em risco máximo. Ecossistemas colapsam em cascata, cadeias alimentares se quebram, a biosfera, que hoje parece resiliente, vai sendo empurrada para uma situação de fragilidade extrema diante do Sol cada vez mais agressivo. Algumas formas de vida microscópicas e extremófilas podem resistir por mais tempo em ambientes subterrâneos ou em regiões protegidas, mas a superfície aberta se torna inimiga, um lugar onde a radiação e a temperatura fazem do dia a dia um desafio quase impossível até para organismos muito adaptados. É importante separar esse cenário do aquecimento global causado pela ação humana. O que estamos falando aqui é um processo natural, ligado à evolução do Sol. Mesmo que a humanidade controle emissões e cuide da atmosfera, o brilho crescente da estrela, em escala de bilhões de anos, é inevitável. Esse futuro distante não muda a urgência dos problemas atuais, mas mostra algo maior. Em última instância, a Terra não foi feita para durar para sempre como lar da vida. Ela é um palco temporário, sustentado por um equilíbrio delicado, com uma estrela que um dia deixará de ser favorável. Quando a habitabilidade se perder de vez, o planeta poderá continuar existindo como objeto físico por muito tempo, mas será um mundo sem mares, sem florestas, sem atmosfera amigável. Um planeta que guarda, nas rochas e fósseis, a memória de uma era em que o Sol era mais gentil com a vida. Pensar nisso pode ser desconfortável, mas também abre uma pergunta inevitável: se a Terra tem prazo cósmico para ser um lar, o que uma espécie inteligente pode fazer diante desse roteiro já escrito na física das estrelas? Aceitar o fim, ou tentar encontrar novos lares no espaço profundo? Diante desse roteiro cósmico, a primeira tentação é perguntar se existe algum jeito de impedir o fim. A resposta direta, pela física conhecida hoje, é não. Não temos como alterar a evolução natural do Sol, nem desligar ou diminuir a fusão nuclear que acontece no núcleo da estrela. Ideias como explodir o Sol, resfriá-lo com gigantescas estruturas ou injetar matéria para mudar seu comportamento aparecem em ficção científica, mas esbarram em números absurdos. A quantidade de energia envolvida em uma estrela é tão grande que torna qualquer interferência direta inviável. Isso não significa que estamos condenados a ficar parados. A saída não é salvar o Sol, e sim aprender a viver sem depender para sempre dele. Em escalas de tempo muito menores, já pensamos em colonizar outros mundos do próprio sistema solar, como Marte e algumas luas geladas. Em um futuro mais distante, quando o brilho crescente do Sol começar a tornar a Terra realmente desconfortável, uma civilização avançada poderia investir em habitats espaciais, cidades orbitais ou colônias em planetas mais externos, aproveitando o calor extra por algum tempo. Mas, olhando para o horizonte de bilhões de anos, nenhuma solução dentro do sistema solar é definitiva. Mais cedo ou mais tarde, a fase de gigante vermelha e o colapso final do Sol atingem todos os mundos aqui. A única saída permanente seria migrar para outro sistema estelar.
sob outro sol. Essa é a ideia por trás de conceitos como civilização interestelar, discutidos em estudos sérios de astrofísica e engenharia futurista. Não é algo para agora nem para os próximos séculos, mas um objetivo de longo prazo para qualquer espécie que queira sobreviver além da vida da sua estrela. Enquanto filmes mostram motores colossais empurrando a Terra para longe. A alternativa mais realista é bem menos cinematográfica. Não movemos o planeta, movemos a nós mesmos. Naves geracionais, sondas avançadas e tecnologias que hoje parecem impossíveis seriam o caminho para outros sóis. No fundo, a pergunta não é se o Sol vai morrer, porque isso já está decidido pela física. A pergunta real é se a humanidade, ou qualquer descendente nosso, estará pronta para partir quando essa estrela começar a cobrar o preço final. E isso nos leva a algo ainda mais íntimo. O que fazemos agora? Pensar na morte do Sol é mais do que um exercício de astronomia. É encarar a ideia de que tudo o que conhecemos, desde memórias pessoais até monumentos e cidades, existe em um palco com data final marcada pela própria estrela que nos aquece desde o início. De um lado, isso pode parecer paralisante. Se até o Sol é mortal, o que resta para uma espécie tão frágil quanto a nossa? Por outro lado, essa consciência pode ser um choque de lucidez. Mostra que cada geração vive em um intervalo precioso de estabilidade cósmica, que não se repetirá. Em termos práticos, ninguém vivo hoje verá os estágios extremos dessa história. O que nos toca diretamente é a escolha sobre o que fazer com o tempo que existe antes disso. Investir em ciência, em exploração espacial e em compreensão do universo passa a ser também uma forma de autopreservação. Existe ainda um lado quase poético. A mesma física que anuncia o fim também revela que somos feitos de material estelar, forjado em gerações anteriores de estrelas que morreram antes do Sol nascer. Somos, literalmente, consequência da morte de outros sóis que brilharam no passado remoto. Isso significa que a história do fim do Sol não é apenas sobre perda, mas sobre continuidade. A matéria que hoje forma a Terra e o nosso corpo pode, um dia, fazer parte de novos mundos, novas estrelas e, quem sabe, novas formas de consciência olhando para um céu diferente do nosso. A pergunta que fica para quem escuta essa narrativa é simples e, ao mesmo tempo, enorme. Se o universo já escreveu o destino do Sol, qual parte da história ainda está nas nossas mãos? O que a humanidade quer deixar gravado no cosmos antes que a luz da nossa estrela comece a se apagar? Saber que o Sol vai morrer e levar a Terra junto não é um convite ao desespero, é um convite à consciência. A mesma ciência que revela o fim também mostra que ainda estamos vivendo em um intervalo raro de estabilidade cósmica, capaz de abrigar vida, tecnologia e sonhos. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento, ignorar e seguir como se nada disso importasse, ou usar essa perspectiva para valorizar cada escolha, cada avanço em ciência, cada passo em direção ao espaço sideral e ao entendimento do universo que um dia deixará de nos sustentar? Talvez a maior mudança não esteja lá fora, mas dentro de você. Saber que até o Sol tem fim pode ser o gatilho para rever prioridades, buscar mais conhecimento, apoiar a exploração espacial e cobrar que a humanidade pense além do curto prazo. Se o nosso lar tem prazo, nossa visão precisa ir mais longe. Agora eu quero saber o que mais te marcou nessa jornada pela morte do Sol. Foi imaginar os oceanos fervendo, a Terra sendo queimada por uma gigante vermelha ou o sistema solar transformado em cemitério de mundos? Conta nos comentários qual parte mexeu mais com você. Se esse vídeo te fez olhar para o céu com outros olhos, aproveita para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua acompanhando histórias sombrias e reais sobre o universo, sem perder os próximos episódios dessa série de mistérios cósmicos. No próximo vídeo, vamos sair do fim e olhar para um tipo de esperança bem diferente. Existem mundos onde pode literalmente chover diamantes, planetas tão exóticos que transformam a ideia de riqueza em algo cósmico. Você teria coragem de viver em um planeta diamante? Então não perde o próximo episódio.